A Associação de Bancos está fazendo 100 anos e, para comemorar, nós resolvemos fazer 100 webinários de valor com pessoas muito interessantes. Agora, nós vamos falar sobre mantendo a relevância frente ao caos. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos Alberto Rotman. Ele é top 5 RH Influencer no Brasil, autor dos livros Você é o que você entrega e A Última Chance. Então, eu acho que essa é uma chance incrível da gente aprender muito. Quero agradecer desde já ao Alberto, que deu esse tempo para a gente. Eu sei que ele está viajando, mas mesmo assim está aqui dedicado. E vou passar para ele a palavra para ele poder falar sobre esse tema tão desafiador. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde aí para vocês no Brasil. Me escutam bem? Me levanta o dedinho aí só para ver. Ótimo, que alegria, uma honra estar aqui com vocês. Bom, esse tema é super importante, né? Nos últimos 2 anos, eu e os meus amigos da Escola do Caos, do Armazém, nós temos visitado mais de 8 congressos internacionais, e a dúvida é sempre essa, né? Como nós, empresários, líderes ou mesmo liderados, podemos manter a relevância num mundo tão competitivo? A gente começa a ver uma necessidade muito grande das pessoas em dar nome aos grandes movimentos que a gente está vivendo, né? A gente já ouve alguns movimentos bem interessantes a respeito do momento pós-pandemia, pré-guerra, né? Isso foi o que eu ouvi no último SXSW, um congresso aqui em Austin, nos Estados Unidos. Mas a gente fala assim, poxa vida, pós-pandemia, pré-guerra, né? O que significa isso? Significa que, de fato, a pandemia arrefeceu, a gente não deve ter uma onda tão significativa, né? Tomara, mas é um cenário ainda muito crítico do ponto de vista de guerra da Rússia, né? Existem alguns estudiosos que estão aguardando a Rússia demonstrar sinais de enfraquecimento para que a OTAN possa bombardear a Rússia, né, e recuperar territórios como, por exemplo, da Crimeia. Ontem vocês viram também, e hoje, né, que a China invadiu o espaço aéreo de Taiwan, e algumas tensões recrudesceram, né, diante da Nancy Pelosi visitando, né, o território rebelde, né, como os chineses dizem. Então, é um momento de instabilidade não só internacional, pelo fato do mundo viver uma crise de energia, né? A Rússia interrompeu, né, o seu fornecimento de gás. A Alemanha já fala, né, no inverno mais tenebroso que deve sofrer, a Europa preocupada. E no cenário nacional, no Brasil, uma preocupação muito grande a respeito da instabilidade das eleições, né? Já se sabe que, independente, né, da bandeira política que ganhe, se é Lula ou Bolsonaro, a gente não vai ter grandes mudanças econômicas, né? Porque ambos os governos são conhecidos dos analistas econômicos. Então, de fato, quando a gente olha esse cenário de instabilidade internacional e instabilidade nacional, apesar da gente enxergar uma queda da inflação, um aumento do PIB, é ainda um momento em que o empresário brasileiro está entregue à sua própria sorte, né? Ele mesmo se vira, né? Por um lado é bom, porque afinal de contas a gente não vai ter interferência dos governos nesse sentido, e por um lado é ruim, porque a gente deixa de contar com apoios significativos, como todo grande país do planeta conta, né? Isso não deve acontecer independente de qual seja o braço político que ganhe. Então, respondendo, né, fazendo essa introdução rápida a respeito de como prosperar no caos, ou nesse cenário de instabilidade, eu trago para vocês rapidamente 7 grandes dicas que eu tenho visto junto com os meus sócios nesse cenário internacional. Primeiro, são 2 buzzwords que são interessantes, que a gente vai ouvir cada vez mais, né? Na Europa, nos Estados Unidos e muito no Oriente, já se fala da briga entre o FOMO versus JOMO. FOMO versus JOMO. JOMO com J, né? E FOMO com F, né? FOMO, uma sigla em inglês, um acrônimo, significa Fear of Missing Out. O medo de ficar de fora de tudo, né? Então nós nos tornamos fomistas, né? O que é o fomista? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, a gente fica com a sensação de que está perdendo alguma oportunidade de mercado. E do aspecto da segurança psicológica, nós ainda estamos padecendo, né? No burnout, no estresse, no absenteísmo. O FOMO é a sensação de que a gente precisa estar envolvido em tudo. Se a gente não estiver envolvido em tudo, a gente padece. Por que você não me convidou para uma reunião? Por que você não me chamou? Por que você não me envolveu nesse projeto? Ou seja, o empresário precisa estar com a sensação que ele está fazendo tudo. Um bom marketing estratégico, ao mesmo tempo uma gestão de dados
eficiente, fazendo gestão de leads, gestão de estoque, haja gestão, né? Então, será que eu estou olhando tudo, né? O empresário brasileiro, ele sempre fica com a sensação que tem alguma tartaruga escapando, né? Ou tem algum prato caindo, né? Eu sou empresário, também sou dono de empresa, a gente sente FOMO. FOMO é a sensação que tem alguma coisa passando despercebida. Ao mesmo tempo, um grande movimento surge também, principalmente aqui nos Estados Unidos, chamado JOMO, que é o Joy of Missing Out. O Joy, de J, né? Joy of Missing Out, de assumir que nós, enquanto empresários, não vamos estar participando de tudo. E tudo bem. Nós não vamos conseguir nos envolver em tudo, nós não estaremos envolvidos em todas as ações possíveis de marketing, ações estratégicas, de planejamento, de retenção, de combate aos concorrentes, a identificação das melhores estratégias tributárias, né? Então, esse é um aspecto que nós estamos ouvindo muito. O quanto nós, enquanto empresários, vamos assumir que não vamos poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa é uma questão, o FOMO versus JOMO. O segundo tema que é interessante trazer aqui para vocês pensarem é de uma competência que o Fórum Econômico Mundial de Davos trouxe de uma maneira muito enfática este ano, né? Reforçando um pouco o que nós vimos no ano passado lá. Uma competência chamada sagacidade. Então, já trouxe para vocês o FOMO versus o JOMO, né? De liberar o empresário para que ele não se envolva em tudo e tudo bem. E isso é muito mais, né? Para que ele se sinta mais confortável. E, ao mesmo tempo, a sagacidade. Sagacidade é uma grande competência. Essa competência diz respeito ao contrário da inovação. Nós vivemos num mundo, né? Principalmente nós que somos brasileiros, né? De que a gente tem que inovar o tempo todo. Inovar custa tempo, dinheiro, energia, nem sempre pode dar certo, né? A gente pode perder dinheiro ou pode quebrar, né? Ou a empresa, inclusive, inovando. E surge um conceito muito grande de sagacidade. O que é sagacidade? Sagacidade é um antônimo da inovação. É saber procurar a inovação onde ela está no mundo. O que significa sagacidade? Agora nós estamos batendo um papo aqui e muito provavelmente tem algum garotinho lá no sul da Polônia criando um aplicativo maravilhoso de gestão da companhia ou então de entendimento de mercado, identificação de oportunidades. O que significa a sagacidade? A sagacidade diz respeito a como nós conseguimos identificar a inovação onde ela existe e trazer a inovação para dentro de casa. Né? Como a gente identifica a inovação de uma maneira cada vez mais interessante. Meus amigos, só uma questão aqui, parece que todo mundo caiu do Zoom. Eu só me sinalizem se vocês estão comigo aqui, porque aparentemente parece que a minha conexão caiu aqui com vocês, né? Mas eu vou tomar liberdade de sair e entrar de novo, que é uma outra competência muito forte, né? Muito relevante, que é o quê? É conseguir acompanhar os grandes gurus de mercado. Hoje você tem alguns gurus, eu vou citar o nome de alguns deles aqui, um deles é o Peter Diamandis. Peter Diamandis, hoje um dos maiores, né, gurus da atualidade, ele fala que a gente vive uma época de abundância, né? Só que boa parte de nós nascemos na era da escassez. O que significa a era da escassez? Quando a gente ia numa sorveteria, por exemplo, existiam 3, 4 sabores de sorvete disponíveis. E hoje existem mais de 3 mil. Existem mais de 30 mil tipos de carro para a gente comprar no Brasil, mais de 300 mil tipos de cartão de crédito. Como é que consegue saber procurar, né? Isso está relacionado com a nossa quarta sugestão aqui. As empresas precisam ter nos seus líderes, nos seus liderados, uma excelente condição de fazer curadoria da abundância. É muito grande a quantidade de informações. E aí a gente está vivendo justamente o que a Accenture disse, que é a sensação ou a situação onde a gente vive a infoxicação. A quantidade de informações que a gente recebe hoje, em um dia, é o equivalente ao que os nossos avós recebiam em 70 anos. É um mundo infoxicado. Ou seja, a gente está relacionando aí a terceira atividade que nós temos, a terceira recomendação, que é a recomendação da gente ser ou ter líderes ou ser uma empresa de excelente curadoria. Identificar o que realmente é o mais relevante. Então, já falamos do FOMO versus o JOMO, já falamos da sagacidade, agora estamos falando sobre as empresas que são grandes curadoras de conteúdo. Ao mesmo tempo,
Uma empresa também precisa entender que seu cliente sabe tanto quanto ela, né? Se uma empresa sabe, ou pelo menos percebe que seu cliente sabe tanto quanto ela, essa empresa passa a criar conteúdo relevante. Hoje é impossível que uma empresa, um líder, um liderado, fique limitado a simplesmente vender o seu produto e serviço. O mercado exige que a empresa crie conteúdo. Então, se você vende batata frita, você vai criar conteúdo a respeito de a origem da batata, quais são as receitas que é possível fazer com a batata, quais são os benefícios e descobertas da neurociência na utilização da batata, não importa. Se você fabrica sorvete, se você é um advogado, se você é uma indústria siderúrgica, hoje, questão de sobrevivência do mercado é que as empresas passem a produzir conteúdo, não só a respeito da inteligência do seu produto e serviço, mas também como o cliente pode consumir produtos, os seus produtos, junto com conhecimento. Não é mais possível e factível uma empresa que simplesmente venda algum produto que esteja limitado à circunscrição da embalagem do seu produto e serviço. A outra questão também que é importante trazer para vocês é algo que o mercado vem chamando de cliente-centrismo, uma movimentação bem interessante que a gente vem percebendo dentro das empresas de todos os tamanhos. O cliente-centrismo é muito mais do que tratar o cliente como centro das suas atenções. A gente vem vendo uma relação, uma evolução muito grande no processo de relação com o cliente. Eu me lembro que há uns 30 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, a gente ouvia a famosa frase: o cliente sempre tem razão. Depois de um tempo veio o Código de Defesa do Consumidor, colocou limites, né, inclusive para o próprio cliente, e a gente ouvia as pessoas falando: nem sempre o cliente tem razão. E agora, a grande evolução é que a frase da vez é: o cliente é a razão. Será que as empresas, os clientes, estão cientes de que as empresas vêm tratando os seus clientes de uma maneira estruturada para que o cliente se sinta a razão de tudo que acontece? A questão do cliente-centrismo passa por aquilo que a gente chama de Customer Experience. Muita gente fala de experiência do cliente, mas a grande verdade é que pouquíssimas pessoas sabem o que significa o Customer Experience, a experiência do cliente. O que significa a experiência do cliente? Significa que as nossas empresas precisam mapear todos os pontos de contato de um cliente com a empresa, seja no pedido do orçamento, seja na fila, seja na retirada do produto, seja no momento do estresse, da devolução por problemas, o envio da nota fiscal, da recompra. Eu, como empresário, preciso mapear todos os pontos de contato do cliente com a companhia e tornar cada ponto de contato deste ciclo de relacionamento um ponto de contato incrível. Como é que o briefing vai chegar até mim? Como é que o pedido vai chegar até mim? Tem que ser de uma maneira fantástica. Como é que o estresse vai acontecer? O estresse vai acontecer, vai ser resolvido de uma maneira surpreendente. Eu, enquanto empresário, enquanto líder, vou precisar mapear cada ponto de contato e discutir com a minha equipe como eu torno este ponto de contato fantástico na experiência do cliente. Isso é o que o mercado vem chamando de cliente-centrismo. Outra dica: liderança ambidestra. Esse tema também está sendo muito discutido nos congressos. Liderança ambidestra foi um termo cunhado por Jeff Immelt, ex-presidente da GE, da General Electric. Ele diz que todo grande empresário tem que decidir por uma ou outra estratégia. E ele lança um conceito bastante disruptivo. Nós que somos empresários, estamos o tempo todo tentando decidir se investimos em eficiência ou inovação. Por que eficiência? Porque tem um monte de coisa nas nossas empresas que precisam ser melhoradas. E muitos empresários falam assim: olha, não vamos investir em inovação agora, porque a gente tem um monte de coisa prioritária para fazer aqui para arrumar casa. Então não vamos lançar outro produto, não vamos entrar com uma nova propaganda, com um novo marketing, porque a gente tem um monte de coisa para acertar aqui no estoque, um monte de coisa nos nossos sistemas. E quando essa empresa acerta tudo, ela para de investir em eficiência e passa a investir em inovação. Nesse caso, nesse sentido, o Jeff Immelt chega e fala
é possível investir em liderança, em inovação e eficiência. Então, ao invés do ou, a gente entra com o e. Eficiência e inovação. Esse é o conceito da ambidestria. Ambidestria é atuar com eficiência e inovação o tempo todo. O Jeff Immelt, com esse conceito de liderança ambidestra, vem promovendo uma revolução no processo de gestão, porque muita gente acaba percebendo que é possível identificar setores da companhia onde é possível provocar o aumento da eficiência sem deixar a criatividade e inovação do lado. Terceira dica que eu deixo para vocês também, meus amigos aí, é sobre algo que o mercado vem falando bastante, chamado antecipação da visão de Zeitgeist. Olha quanta coisa maluca, né, que a gente escuta por aí. O que significa antecipar a visão de Zeitgeist? Zeitgeist é uma palavra em alemão que significa espírito do tempo. Como é que eu consigo enxergar qual vai ser o espírito do tempo daqui a 5, 10 anos e me antecipar a esse Zeitgeist? O que o mercado vai exigir? O que o mercado vai consumir? O que o mercado vai determinar? Porque os movimentos de mercado, eles são muito rápidos, né? O varejo, por exemplo, ele se movimenta muito dentro de uma lógica de que quem lança primeiro, quem identifica uma oportunidade primeiro, sai muito na frente. Hoje, por exemplo, seria tardio a Netflix ser lançada no mercado. Existem 78 concorrentes para a Netflix. Ao mesmo tempo, se o Uber fosse lançado hoje, quebraria, provavelmente. Como é que eu vou lançar o Uber com gasolina a R$8, R$7? Então, toda essa reação rápida é muito importante, e a gente está vendo que cada vez mais o empresário, o líder, os líderes e os liderados estão tentando se antecipar aos zeitgeist de mercado. Então, meu convite é para que vocês o tempo todo avaliem quais são os próximos movimentos de mercado, as exigências. A gente está vendo agora um movimento muito forte do ESG, Environment, Social and Governance. A gente está vendo, né, as discussões sobre meio ambiente, sobre aspecto social e socioambiental e governança. Como é que a gente cria uma empresa onde o ESG não acaba atrapalhando o crescimento da companhia? Tem com algumas companhias que eu tenho acompanhado que a quantidade de políticas e processos é tão grande que trava o desenvolvimento da companhia. Então, a grande sacada é equilibrar rigor e generosidade. Vou repetir. O equilíbrio do rigor e da generosidade. Quando que nós, enquanto empresa, temos que ser rigorosos nos nossos planos de meta, nos nossos orçamentos, e quando que a gente tem que ser generoso de falar, não, aqui eu tenho que equilibrar o aspecto de ser mais flexível. Existem muitas discussões no mercado sobre flexibilização da carga horária, de abolir a sexta-feira. Não sabemos direito, eu vou fazer tudo híbrido, eu vou fazer... Tudo isso ainda não temos resposta, né? A grande questão que a gente sabe é que cada empresa é uma empresa, cada ambiente é um ambiente, cada departamento da empresa ou diretoria da empresa é uma diretoria. Tem gente que vai ficar com formato híbrido, tem gente que vai ficar online, tem gente que vai ficar presencial, mas a decisão é do empresário. Nós não temos um aspecto democrático dentro das empresas para fazer uma votação. Quem quer trabalhar de casa? Vai, vamos lá, quem quer trabalhar aqui? Não é, isso é uma decisão do empresário. O que é mais eficiente? O equilíbrio entre eficiência e bem-estar do colaborador. Pode-se conversar com o colaborador? Pode, mas a decisão final é do dono da companhia, do empresário, do diretor, do presidente. Para nossa última questão, e deixá-los aí, né, para pensar um pouco sobre isso, a gente tem visto um movimento de mercado muito forte a respeito de diversidade, equidade, inclusão, né? E agora a gente ouve uma quarta palavra, pertencimento. Diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. As empresas precisam entender que a diversidade e a inclusão é uma bandeira do momento. Aliás, muita empresa que ainda tem, né, uma quantidade desigual de homens, mulheres, não tem condições de prosperar. Por quê? Porque a diversidade, eu não estou falando só de diversidade de gênero, né? Existe a diversidade primária e a secundária,
A diversidade primária diz respeito a gênero, raça, cor, credo. Essa é a primeira diversidade, a diversidade primária, mas eu me refiro também à diversidade secundária. A diversidade secundária diz respeito à velocidade das pessoas, né? Tem gente que vai fazer os mesmos projetos, as mesmas ações em velocidades diferentes. Tem gente que gosta de gravar um áudio pelo WhatsApp, outros gostam de fazer reunião, outros gostam de fazer texto. A diversidade secundária está no estilo em que todos nós trabalhamos e entregamos os resultados. Então, a minha grande dica aqui, a minha última dica para vocês é que a diversidade gera mais resultado. Não é só algo agradável, não é só algo divertido, que muita gente atribui, é algo necessário. Uma empresa, para crescer, ela precisa ter diversidade para todos os lados, porque diversidade é ideia, é inovação, é geração de resultados. Foram 7 tópicos, meus amigos, e de maneira muito rápida eu os resumo aqui. Falamos, em primeiro lugar, a respeito do FOMO versus JOMO, falamos sobre sagacidade, como é que a gente antecipa ou se antecipa ao Zeitgeist, como é que a gente pode ser uma boa curadoria, fazer uma boa curadoria de conteúdo. Falamos de cliente-centrismo e construção de conteúdo. Falamos sobre liderança ambidestra, onde investimos em eficácia e inovação ao mesmo tempo. E falamos sobre diversidade, inclusão, equidade e pertencimento. Eu espero que essas reflexões sejam fruto de boas discussões entre vocês, os seus sócios, os seus amigos, seus colegas, funcionários, chefes, para que nós possamos levar as empresas brasileiras e o nosso resultado para um novo patamar de resultados. É difícil, mas dificilmente a gente cresce num ambiente de calmaria. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham muita saúde e que a gente se encontre brevemente. Muito obrigado. Alberto, eu quero agradecer muito a sua palestra, o seu evento. Acho que foi pedir desculpa aqui pelo caos que ficou aqui, acho que você já está acostumado. Desculpa pelo caos que também acontece aqui, mas foi muito interessante, está todo mundo super feliz, até por você estar aí, parou para falar com a gente hoje, que eu sei que está sendo difícil. Obrigada, então, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Saúde para vocês. Tchau, tchau.